Também os nossos meninos, que possam todos se sentir bem na casa do Senhor, e também saudamos aqueles que estão a nos ver pela internet, que todos possam realmente ouvir a palavra do Senhor. E para iniciarmos este culto em sua honra, vamos cantar, para o louvor do Senhor, o hino que está fixado, 128, 1, 2, 8.
Eu convido a todos aqueles que possam para se prostrarem para conversarmos com o nosso Criador. Pai Santo, que habitas nos altos céus, estamos-te gratos, Senhor, pela vida e pela saúde que Tu tão bondosamente nos tens concedido. Queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã de sábado, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, porque nós estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, e Tu disseste que estarias conosco se estivéssemos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por isso. Nesta manhã de sábado, Senhor, nós queremos abrir, Senhor, o nosso coração a Ti e queremos, Senhor, estar dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor, entendê-la, Senhor, e pôr-la em prática nas nossas vidas. Vem abençoar, Senhor, toda esta igreja que aqui está reunida. Abençoa aqueles que não estão presentes no nosso meio por algum motivo, Senhor, que Tu bem conheces. E por isso te pedimos, Senhor, que Tu possas estar com eles também, com aqueles que sofrem, com aqueles que sofrem espiritualmente também. Vem estar com eles todos, anima-os, protege-os e, Senhor, dá-nos forças para prosseguirmos nesta caminhada. São os favores que te pedimos e te agradecemos em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Agora vamos dar lugar ao levantamento dos dízimos e das ofertas, dando lugar, em primeiro lugar, às crianças.
Nosso bom e amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa e por podermos trazer alguma coisa, Senhor, para Ti, Senhor. Obrigada pelas bênçãos de cada dia, Senhor. Dá-nos um resto de dia, ajuda-nos a honrar o Teu nome, Senhor. Nos dízimos, no nosso procedimento, em tudo. É tudo o que Te peço e agradeço, no nome do nosso amado Salvador Jesus. E amém. Muito importante. Um dia, Jesus reuniu os seus discípulos numa mesa, todos à sua volta. Sabem quantos discípulos eram? 12. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente era uma reunião muito grande, era ou não era? E Jesus estava no centro. Então, Jesus olhou para todos eles e disse assim: vocês veem aqui este pãozinho? Então Jesus pegou neste pão e cortou em pedacinhos e começou a distribuir aos seus discípulos. E disse assim: comei, porque isto é o meu corpo. Mas os discípulos ficaram um bocado admirados, porque eles não sabiam ainda o que é que ia acontecer. Também Jesus pegou no sumo de uva e deitou um bocadinho em cada cálice que eles tinham e disse assim: bebei, pois isto é o meu sangue. E eles também não conseguiram perceber. Mas porquê é que eles não conseguiram perceber? Porque Jesus, mais tarde, daí a uns dias, ele ia dar a sua vida por eles na cruz. E então ia derramar o seu sangue para salvar a eles e salvar também a todos que viessem depois deles, como nós, por exemplo, não é? Então, se vocês repararem, quando nós fazemos a Santa Ceia aqui na igreja, a Santa Ceia representa o quê? Representa, muito bem, Rodrigo, diz mais alto, a morte de Jesus. Então, Ele quer que nós façamos sempre a Santa Ceia. Quando nós fazemos a Santa Ceia aqui na igreja, nós lembramos-nos desta grande reunião e desta reunião muito importante que Jesus fez antes da sua morte. Jesus é maravilhoso, não é? Sabem porquê? Porquê é que Jesus é maravilhoso? Porque Ele, muito bem, Ricardo, porque Ele sabia que ia dar a sua vida, ia sofrer na cruz, ia derramar o seu sangue, mas através do sangue dele que Ele derramou na cruz, Ele ia poder nos salvar. Podíamos ficar com os nossos pecados todos perdoados. E ele, o que é que Ele faz por nós, Ricardo? Mais?
protege, é isso mesmo, Ricardo. Ele manda os seus anjos e Ele dá-nos a vida. E então Ele envia os seus anjos para quê? O que é que os anjos de Jesus nos fazem? Salvam-nos do perigo, Ricardo. Muito bem. Ele envia os seus anjos. Muito bem, Ele cuida de nós e faz com que os médicos no hospital cuidem bem de nós, não é? Mais, Rodrigo. O que é que acontecia se Jesus não morresse na cruz? Uma pergunta muito inteligente. A minha mamãe dizia que éramos condenados à morte. À morte, que morte? À morte eterna. Eterna. Muito bem, muito bem. É ou não é? Se Jesus não tivesse feito esse sacrifício e não tivesse feito essa reunião muito importante, nós hoje, lá foi um discípulo amarelo, nós hoje não nos lembrávamos de fazer a Santa Ceia. Para quê? Quando a gente faz a Santa Ceia, recordamos-nos sempre que Ele nos protege, que Ele envia os seus, dá-nos vida e também que principalmente que Ele nos Deus dá-nos comida. bem, e principalmente que Ele nos salva, tá? Então vamos ficar sempre, quando vocês virem a Santa Ceia aqui na igreja, vocês vão se recordar sempre desta grande reunião, está bem? Pode ser? Continuação de Bom Sábado para vocês. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel, conheces o meu ser, pois és meu Criador. Minha alma sorri ao ver a tua graça, ao sentir o teu amor. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. A rocha pra onde vou ao fugir do mundo aqui. Não preciso temer, pois eu sei que em ti está a minha salvação. Bom Jesus, refúgio, amigo mais fiel.
amigo mais fiel, me envolves, me guias, contigo andarei, e na bela manhã, quando voltares enfim, correrei para ti. Bom Jesus, bom pastor, amigo mais fiel. Bom Jesus, Salvador, amigo mais fiel. Amém. Em que tinha um servo invulgarmente tolo. O senhor ficava muitas vezes exasperado com o seu servo e um dia, num acesso de frustração, disse para o servo: "Tu és o homem mais tolo que eu conheci." Depois pegou numa bengala e deu-a ao servo e disse: "Toma esta bengala e leva-a contigo. Se alguma vez encontrares alguém mais tolo do que tu, dá-lhe essa bengala." Assim o servo levava a bengala para onde quer que fosse. Muitas vezes no mercado ou nos carreiros, por onde andava, de aldeia em aldeia, ele encontrava pessoas verdadeiramente tolas. Mas nunca tinha a certeza se eram ou não mais tolas do que ele. Porque ele era, como se disse em cima, invulgarmente tolo em si mesmo. Um dia o servo foi levado ao quarto do seu senhor e, enquanto conversava, o senhor disse: "Vou partir para uma longa viagem." E o servo perguntou: "Quando planeia regressar?" Disse o senhor: "Esta é a viagem da qual não regressarei." O servo perguntou de novo: "Senhor, fizeste todos os preparativos necessários?" "Não," admitiu ele, "não o fiz." "Podia ter feito alguns preparativos?" quis saber o servo. "Sim," respondeu ele, "acho que tive toda a minha vida para os fazer, mas tenho estado ocupado com outras coisas." O servo ficou calado por uns momentos. "Senhor," disse ele por fim, "vai fazer uma viagem da qual nunca mais vai regressar. Podia ter-se preparado para ela e não o fez." "Sim," respondeu o senhor, "acho que não o fiz." Então o servo pegou na bengala, que há muito tempo carregava, e disse: "Senhor, leve isto consigo. Por fim encontrei um homem mais tolo do que eu próprio." Esta história lembrou-me outra história, que está retratada em Lucas 12, 16 a 21, e que gostaria de ler agora convosco. Lucas 12, 16 a 21. Estamos aqui a falar de Jesus. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse:
Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e lhe recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? É assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que eu gostaria que nós pudéssemos pensar hoje, para além da questão das riquezas mesmo, do dinheiro, é que riquezas serão estas para cada um de nós. Cada um de nós há de ter as suas riquezas, há de ter aquilo para que se preocupa mais, para que investe mais do seu tempo. Será isto o poder, a fama, a aceitação dos outros, ou será a moda, a beleza e o culto do próprio eu? A irmã White, no livro Parábolas de Jesus, fala-nos acerca desta parábola também, e eu gostava de vos dizer o que ela diz a respeito. A irmã White diz-nos, a aspiração desse homem não era mais elevada que a das bestas que perecem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. Como se tudo o que possuía lhe pertencesse e nada devesse a Deus, nem aos homens. E agora gostava que pudéssemos ler o Salmo 14. Salmo 14, 1. E gostava que os irmãos fossem ficando nas vossas cabeças com esta informação. Aquele homem vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura. No Salmo 14, 1, o que é que nos diz? Diz o néscio no seu coração, o louco, não há Deus. E tem-se corrompido e fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Irmã White continua. Esse homem vivera e planeara para o eu. Vê que há bastante provisão para o futuro. Nada mais resta agora senão entesourar e gozar o fruto do seu trabalho. Considera-se favorecido sobre os outros homens e confere a si mesmo a honra de ter administrado sabiamente. É honrado pelos concidadãos como homem de bom discernimento e próspero. Porque os homens te louvam quando fazes bem a ti mesmo, como nos diz no Salmo 49, 18. Por isso, irmãos, mais um traço de caráter. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, e tinha a aprovação das pessoas que o conheciam, dos seus vizinhos, das pessoas que andavam ali à volta. Viam que ele era um bom administrador, que ele tinha boas posses, porque tinha feito os investimentos certos, porque tinha feito as coisas como deve de ser e agora estava a recolher tudo aquilo que tinha feito. Gostaria agora de vos pedir para ler 1 de Coríntios 3, 18 e 19. Primeira de Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engana a si mesmo. Se há alguém de entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Enquanto o rico está prevendo anos de gozo, o Senhor faz planos muito diferentes. Veio este mordomo infiel a mensagem, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eis uma exigência que o dinheiro não pode satisfazer. O tesouro por ele acumulado não pode alcançar revogação. Nesse momento, torna-se sem qualquer valor para cujo ganho trabalhar a vida toda. Vamos ver o Salmo 39, 6. Salmo 39, 6. Na verdade, todo o homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. A única coisa que lhe seria de valor agora não a adquiriu. Vivendo para o próprio eu, rejeitou o amor divino, que fluiria em misericórdia para com os seus concidadãos. Assim, agindo, rejeitou a vida, porque Deus é amor e amor é vida.
Este homem escolheu o material em vez do espiritual e com o material tem que sucumbir. Salmos 49, 20, logo ali ao lado. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que parecem. Irmãos, vimos aqui algumas características de uma pessoa que é considerada louca por Deus. Vimos aqui algumas características que, se calhar, em alguma altura da nossa vida, algum de nós já correu atrás, já perdeu o seu tempo, já viveu só para isso. Mas, irmãos, felizmente, Deus ajudou-nos, e é por isso que estamos aqui sentados, a ter mais algum conhecimento, a termos mais alguma coisa na nossa vida que nos poderá ajudar a não ser loucos desta maneira. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A ilustração é aplicável a todos os tempos. Você planeou meramente para a própria satisfação egoísta, acumular tesouros, construir mansões, grandes e altas como os arquitetos da antiga Babilónia, porém não pode arquitetar um muro tão alto e um portal tão forte que exclua os mensageiros da vingança. O rei Belshazzar dava um grande banquete e louvava aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, madeira e pedra. Mas a mão do invisível escreveu na parede aquelas palavras de condenação e o estrépito do exército inimigo foi ouvido nos portões do palácio. Naquela mesma noite foi morto Belshazzar, rei dos caldeus, e um monarca estrangeiro subiu ao trono. Viver para si mesmo é perecer. A avareza, o desejo de beneficiar o próprio eu, priva a alma da vida. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Cristo é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Gostava agora, irmãos, de vos trazer umas palavras de Eclesiastes. Eclesiastes 3, 1 a 8. É um verso muito conhecido, mas que nos deverá fazer pensar na nossa vida, na maneira como discorremos cada segundo dela que passa. Diz-nos então Eclesiastes 3, 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de amar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, como costumamos usar o nosso tempo? Já vimos aqui em Eclesiastes que Deus dá-nos liberdade para fazermos com o nosso tempo o que nós quisermos. Temos tempo para fazer tudo. Até temos tempo para perder tempo, pela maneira como estamos a usá-lo. Por isso, irmãos, somos nós que somos esses gestores, somos nós que somos esses administradores desse bem tão precioso. E agora, como é que o vamos usar? Gostava que lêssemos Eclesiastes 1, 2. É uma página antes. Diz-nos aqui o pregador: vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Estamos a falar, irmãos, de um sábio, de um rei, que no início da sua vida pediu a Deus sabedoria. Usou essa sabedoria da melhor maneira. Há algures na sua caminhada, deixou de ser tão sábio por vontade própria. Não foi Deus que lhe cortou a sabedoria. Ele é que deixou de se interessar
tanto por ela, por essa sabedoria que o ajudava a governar muito bem e que o ajudava a decidir as coisas como deve de ser. E quando, depois de ele andar afastado de Deus durante alguns anos, ele volta outra vez para os caminhos de Deus, vimos o que é que ele nos diz com esta experiência, que é tudo vaidade. Tudo a vida dele se engloba depois nesta palavra, vaidade. E a vaidade o que é? Serve-nos para alguma coisa? É como o vento. Passa e já foi. Por isso, irmãos, devemos saber corretamente qual é aquilo, o que é que nós fazemos com o nosso tempo, com a nossa vida, e se estamos a correr como loucos, ou se estamos a investir o nosso tempo na nossa salvação, na salvação dos outros, em pregar o Evangelho. Nem sei se vos diga para irem procurar João 3,16, ou se a maior parte de vós sabe este texto de cor. Este texto, palavras de Jesus, na sua conversa com Nicodemos, à noite, diz-nos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a primeira vinda de Cristo a esta terra, encarnado num ser humano, é a certeza de que Ele vai voltar em glória da segunda vez. Quando Ele voltar em glória na segunda vez, Ele virá nos buscar. Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, o que fazer até lá. Não nos esqueçamos que a segunda volta de Cristo para nós poderá ser hoje, com a morte. Não sabemos nós quando estarão vivos nessa altura. Mas, irmãos, nós sabemos o caminho. O que é que nos disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Será que trocamos a nossa herança por um prato de quaisquer lentilhas? Para aqueles que ouviram o meu culto da última vez vão se lembrar desta história. O desenrolar das profecias na história da humanidade, e sempre se cumprindo, como Deus nos disse, e um exemplo flagrante disso é a estátua de Daniel 2, dão-nos confiança, certeza, para nos ajudar na nossa fé em relação ao que nos vai acontecer no futuro. Vamos ler agora Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Irmãos, com todo o conhecimento que Deus nos deu, cabe-nos a nós escolher se queremos ou não ser as pessoas mais tolas que conhecemos, ou pelo contrário. Peço a Deus, irmãos, que nos ajude a fazer a escolha certa. E para finalizar, gostaria só de vos deixar o texto de João 14, 1 a 3, que penso que também muitos sabem de cor, para que nós nunca tenhamos a mínima dúvida e tenhamos a certeza absoluta de qual vai ser o nosso futuro. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. Irmãos, Jesus já nos foi abrir o caminho, já nos foi preparar um lugar, já ressuscitou. Temos tudo para sermos salvos. Que cada um de nós possa buscar na sua caminhada do dia a dia este caminho. É a minha oração. Bom sábado. Temos ouvido todos os conselhos da palavra do Senhor, neste culto em sua honra. Vamos terminar este culto no santo dia de sábado, cantando o hino que está fixado. 1, 3, 4.
134. Vamos orar? Senhor nosso Deus, volta depressa. Vem, Senhor, nos ajudar para que cada minuto da nossa vida, Senhor, cada segundo, possa ser um ora vem, Senhor Jesus, naquilo que fazemos. Sabes como, Senhor, há tanta gente que não te conhece. Sabes, Senhor, como há tanta gente que te conhece, mas às vezes nem sequer se lembra disso. Faz a sua vida toda como se não te conhecesse. Senhor, vem nos ajudar a ir buscar aqueles também que já te conheceram e agora, Senhor, têm ficado em casa. Vem, Senhor, nos ajudar para que não nos esqueçamos do caminho, Senhor, que tu foste nos preparar e que, Senhor, assim como tu vieste, nasceste, cresceste, morreste e ressuscitaste, Senhor, para nos salvar, que nós possamos ter a certeza da segunda vinda em cada minuto da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Sofia.